nosso tema de hoje é sobre controle de gastos, né? E aí é muito importante a gente falar sobre isso, porque estamos fechando o ano e a gente precisa estabelecer metas de gasto para 2023. Nossa, Gerlânia, metas de gastos para 2023, sim, todos os anos a gente tem que ter essas metas, esse teto. Vamos falar de teto de gasto, né? Nenhum momento, mas é isso, a gente criar teto para algumas situações. Por quê? Não adianta você vender 2 milhões por mês, mas você ter um custo muito alto de 2 milhões e meio. Então, o que muitas vezes acontece? Às vezes a marmoraria, ela passa a aumentar muito o faturamento. Vou dizer uma coisa pra vocês. Quando abriu a Top Mármore, a gente tinha um faturamento, certo? Esse faturamento era muito inferior ao faturamento de hoje. Inferior mesmo. Então, eu acho que a gente tava aí... no primeiro ano, talvez tinha faturamento de 50 mil, 70 mil, 100 mil, lá no começo da Top Mármore. Um faturamento bem inferior. Só que o que é importante? A gente controlar o custo, né? Os nossos gastos. Então, tinha um faturamento, se você tem, não importa se você tem um faturamento de 50 mil, você vende 50 mil. Mas se você consegue ter um custo mais baixo, bem mais baixo disso, e você mantém ali o seu ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio? É quando você vende o suficiente para ter a sua empresa ok. Então não é quando você tem lucro, tá? Naquele mês que foi ruim, você tá no ponto de equilíbrio. Então você vendeu, pagou as contas, mas tá ok. Não teve o lucro, mas tá ok ali. Você tá maravilhoso. Agora, a partir daquele momento você trabalha para ter lucro. Então, por exemplo, não adianta você vender 50 mil na marmoraria e você ter um custo de 50 mil. Vocês percebem? Por quê? Você vendeu 50 mil, mas os 50 mil é seu? Não. Quando você pegar desses 50 mil, o material que você vai usar, quando você pagar a folha de pagamento, o tempo que você vai produzir, insumo, imposto, tudo mais, sobrou aí 15 mil desses 50 mil? Ou seja, né, depende, eu tô chutando o número aqui, mas para vocês entenderem que o faturamento ele tem que ser sempre maior do que o seu custo, muito maior, para você não só ter ponto de equilíbrio, como você também ter lucro, porque o nosso objetivo é ter lucro. Se você tiver só ponto de equilíbrio e você não tiver lucro, você nunca vai conseguir fazer uma retirada para investimento, né? Que aí precisa comprar um caminhão, aí você vai ter que sempre comprar o quê? Ver uma outra dívida para substituir, comprar parcelado, entendeu? Fazer uma dívida, enfim. Então a gente precisa sempre o quê? Faturar mais para sobrar e dar lucro. E aí essa conversa vocês têm que ter com o contador de vocês. Ele vai instruir melhor até do que eu, vai entrar em mais detalhes que o contador de vocês vai ajudar. Agora, a live de hoje é para falar sobre esse controle, como que a gente faz esse controle de custos, né? O que ajuda? E aí eu vou dar algumas dicas do que eu faço, já fiz aqui na Top Mármore e todo ano eu faço. Então, uma das coisas que agora em dezembro eu avalio quais são os custos que eu tive com vários departamentos e esses custos como que foi? Eu levanto isso, tá dentro do teto? Dentro do teto. E aí eu vejo para 2023 se eu vou manter esse valor ou se eu vou aumentar. Vou dar um exemplo simples para vocês. Vou dar um exemplo bem simples e vocês podem fazer com todos os departamentos da marmoraria. Mas eu vou dar um exemplo simples de RH. Vamos lá. No RH, eu tenho várias ações que eu faço com a equipe aqui durante o ano. Então, eu tenho Dia dos Pais, eu tenho Dia das Mães, eu tenho Dia Internacional da Mulher, eu tenho Festa Junina, eu tenho Halloween, que a gente também começou a fazer, eu tenho a festa de confraternização, eu tenho alguma premiação. Esse ano, por exemplo, a gente teve mudança de marca, então eu tinha já verba definida para uma apresentação de mudança de marca. Lembra que eu mostrei para vocês que o logo da Top Mármore mudou? Toda a nossa marca, a nossa comunicação mudou? Então, eu tinha que fazer uma ação para minha equipe, para eles entenderem o motivo, para apresentar a nova marca. Então, esse foi um outro evento que a gente quis fazer uma coisa mais bonita e tal. Nesse dia, eles ganharam um kit bacana com a mochila. Então foi algo diferente que eu tive no ano e que eu já tinha definido em 2021 para esse ano, a verba que seria usada para isso. Então,
Pensem que tudo que eu vou fazer no RH com a minha equipe durante o ano inteiro, que seja um café, que seja um presente do Dia dos Pais, que seja um mimo do Dia das Mães, que seja as festinhas que a gente faz, o bolinho de aniversário, eu tenho teto. Então, por exemplo, qual que é a verba para o Dia Internacional da Mulher? Vou dar um exemplo, a verba é R$200. Então, o meu RH não pode passar R$200 do que vai dar, né? Do que vai fazer. Então, vai trabalhar dentro disso. Pode ser menos, mas não pode passar. Qual que é a verba da festa de final de ano? A festa de final de ano, essa é a verba. O meu financeiro vai trabalhar dentro dessa verba com o que vai ter. Então, ter os tetos para cada departamento com que vai usar é muito importante. Isso te ajuda a segurar os gastos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que às vezes a gente também foge. Como eu tô falando de equipe, vou dar um exemplo de equipe. A gente tem todas essas verbas e esses tetos já definidos, certo? Durante o ano inteiro. Ah, mas isso pode mudar? Às vezes pode. Então, por exemplo, a gente teve um mês que a gente superou uma meta do mês. Superou, foi muito bacana. E aí, por essa meta ter superado, o que o Lázaro fez? Liberou um happy hour pra galera. Maravilha. Departamento comercial, departamento showroom teve direito a esse happy hour. Não estipulou um teto. Olha, esse happy hour vocês podem gastar tanto, um valor legal, mas pode gastar tanto. Não estipulou. O que aconteceu? A equipe foi para esse happy hour livre demanda. Chegou lá e, enfim, extrapolaram geral. Chegaram no happy hour, extrapolaram assim geral. Para vocês terem uma ideia, um happy hour que seria legal, que já seria muito bom, muito legal, gastaria R$1.000, gastou 3, mas foi mais que isso, para vocês terem ideia. Então, você estipular teto para todos os custos de departamentos, isso é muito importante, porque você já começa o ano tendo uma prévia do seu custo fixo, né? Então você tem os tetos de RH, você tem os tetos do departamento de projeto, né? Então, Gerlane, mas no departamento de projeto, como que eu vou estipular essa questão? Porque no departamento de projeto eu não tenho custo em dinheiro, né? Como eu vou estipular isso? Claro, você não tem custo em dinheiro de papel, mas você tem custo. Se o seu departamento de projeto fizer 50 visitas, é um custo. Se o seu departamento de projeto fizer 30 visitas, é um custo. Se fizer 20 visitas, é um custo. Eu tô falando de 50 visitas, 50 obras? Não, eu tô falando que, às vezes, o seu projetista vai para uma obra 3, 4 vezes. E ele só precisaria ter ido uma vez se ele tivesse feito a prévia. Se eu fui para uma obra 4 vezes, eu gastei gasolina, eu gastei estacionamento, dependendo de onde eu parei, eu gastei hora trabalhada do meu profissional, e eu poderia ter feito isso uma vez, aonde está indo aí o custo? Vocês entendem? Ter essa base e ter esse acompanhamento é muito importante. Departamento de projeto, como que eu posso barrar isso? Por exemplo, só vai fazer a medição quando tiver todas as informações enviadas no telefone. Quando você ligou, você vai fazer já um filtro com o cliente. Esse cliente está querendo fazer em 2 etapas. Vendedor, o cliente está querendo que eu vá lá fazer medição em 2 etapas. Isso foi combinado na hora da venda? Não, não foi combinado, então fala com o cliente. Não, isso foi combinado, então ótimo. Aí você vai lá, o seu projetista, o seu medidor vai 2 vezes. Nossa, mas é um absurdo e tal. A gente tem que entender, gente, que o custo grande, ele sempre vai chamar mais a atenção dos nossos olhos. Então, às vezes você olha um custo muito alto, você entra lá e tem uma saída de R$50 mil. Esse é um custo alto, certo? Só que quando você começar a prestar atenção nos pequenos custos, você vai perceber que eles superam muitas vezes esse custo alto. Se você começar a falar, olha, se eu economizar aqui nesse departamento R$2.000 em saída, no outro departamento eu economizo os R$500 em café, sabe assim, quando você começar a colocar isso no papel, você vai perceber que o seu custo abaixa. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vou falar de relacionamento agora, né? Teve mensagem aqui sobre marketing.
Relacionamento está dentro do marketing. Então, vamos lá. Você precisa fazer relacionamento com seu cliente, não precisa? Você tem verba para isso? Não sei, vou estudar, vou precisar destinar. Então, nesse momento você tem que pegar o seguinte: 2023 eu preciso fazer relacionamento com 20 profissionais. Como que eu vou fazer com esses 20 profissionais? Qual que é a verba que eu vou usar? Vou usar uma verba para presente de tal valor, e aí eu já vou ter esse valor de verba, ou eu vou usar para convidar esse cliente, por exemplo, para o almoço. Se eu convidar esse cliente para o almoço, qual que é a minha verba desse almoço? Porque isso vai influenciar no quê? Se você fizer um almoço de R$ 1.500 com um cliente, se você for para um lugar que cobra 500, você vai fazer com 3 clientes. Vocês entendem? E eu tô dando esses números, gente, mas aqui em São Paulo, se você não toma cuidado, eu não sei como que é na cidade de vocês. Tá tudo muito caro. Então hoje você sai para um casal, sai para jantar, dependendo do lugar normal, ele vai deixar no mínimo R$ 300. Então você saiu para jantar para almoçar com um cliente, dependendo do lugar que você for, você pode gastar muito mais do que isso. E aí você tem que fazer a conta, o lugar que eu vou, quanto que é a média, já olha o cardápio. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias ações durante o ano, certo? Vocês acham que o meu financeiro não checa menu? Manda o menu pra mim, deixa eu dar uma olhada no menu pra já ter uma média. Então, eu tive essa semana eu fui num restaurante de um hotel aqui em São Paulo que é bem badalado e tal, muito bacana. Antes de ir, eu verifiquei o menu fechado, quanto que era. O meu financeiro foi lá, puxou o menu fechado, o menu fechado é tanto. Falei, tá, vamos avaliar o menu aberto, porque se tiver flexibilidade no menu aberto e a pessoa pede o que quiser e ficar próximo, aí não vale a pena fechar o menu, porque às vezes a pessoa nem vai consumir o menu fechado, que tem várias entradas, não sei o que lá. E batata. Não valia a pena fechar o menu fechado, porque era muita coisa, muita comida, era um almoço, não era janta, ou seja, a chance da gente ficar menos tempo. E batata. Valeu mais a pena deixar a pessoa à vontade, ela escolher o que ela quisesse, do que deixar o menu fechado e a pessoa não... e eu pagar ainda mais caro. Então tudo isso é visto antes. Eu tenho uma média de programado ali, os almoços que eu vou, o almoço que a Tati vai, os restaurantes que vão ser legais, mas que também vão estar dentro do budget. Porque senão, gente, aquilo que você tinha que gastar 10 mil, você gasta 20. E é isso para gastar 20, né? Então a gente precisa pegar e ter o controle disso, entendeu? Custo quando... Uma pergunta aqui custo quando pagamos a instalação vendas ponto granito. A instalação por metro. E o instalador tem que voltar para fazer furos e recortes. Cobra uma diária e não estava previsto no pedido. Então, isso é um outro custo. Por quê? O colocador foi lá e instalou as bancadas. Por algum motivo, os furos deveriam ser definidos na obra pelo cliente. O cliente não estava lá, o colocador não conseguiu falar com o cliente e foi embora. Para ele voltar, ele vai cobrar. O colocador terceirizado, né? Ele vai cobrar. O colocador que é registrado não vai cobrar, mas tem um custo para você mandar ele para lá, não tem? Então é isso, você tem que repassar esse custo para o cliente. Ligar para o cliente, olha, é o seguinte, o colocador está na obra, você tem que já definir os furos com ele se você for sair, porque se ele tiver que voltar, tem um custo para ele voltar, mesmo que ele não seja terceirizado. Claro, o terceirizado vai ter o valor lá que você já fechou com ele, porque se você deixar em aberto também esses detalhes, também complicou. Mas o colocador fixo também você tem um custo com ele, não tem? Então, gente, é o quê? Defina esses custos de cada departamento, coloque teto para tudo que você for usar durante o ano, né? De ação de marketing, de ação com os funcionários, com a equipe. Coloque esses tetos que não pode passar, porque se você deixar liberado, é o que der. Você não vai conseguir ter controle depois, né? Porque aí já aconteceu. Ter controle depois que já gastou não é controle, né? E aí também a tua equipe trabalha melhor, porque o que vai acontecer? A tua equipe vai já trabalhar dentro daquele valor. Você não vai ficar, não, chegou, tá dentro daquele valor. Se for superar, olha, me procura para eu aprovar. Por exemplo, você colocou lá um valor para fazer um workshop na sua marmoraria, e aí quando começou a orçar, aquele valor é inviável, não vai dar certo, não vai dar para fazer. Aí a tua equipe tem que chegar e falar, olha,
não vai dar para fazer, a gente vai precisar de uma verba a mais. E aí você tem que saber isso antes, não depois que gastou, entendeu? Criar essa rotina de planejamento é muito importante. Falar sobre essa rotina de planejamento agora tem tudo a ver, porque eu sei que muita gente trabalha sem planejamento. É algo normal fazer as coisas sem planejamento. Gente, isso é péssimo. A gente precisa planejar, a gente precisa acreditar no planejamento, né? Que é o planejamento que vai nos direcionar para a gente conquistar o nosso objetivo, que é redução de custos, tema da live de hoje. Mas o planejamento, ele deve ser usado para tudo dentro do nosso negócio, né? Eu tô planejando comprar uma máquina nova, eu vou fazer um estudo. Vale a pena financiar ou vale a pena comprar à vista? Pelo meu estudo, vale a pena comprar à vista. Eu não tenho dinheiro todo. Quanto que eu preciso agora guardar e por quanto tempo para eu conseguir comprar essa máquina? E eu trabalhar esse objetivo, sabe? Então façam isso. Outra coisa, às vezes os sócios no negócio, ele não pensa paga INSS para todo mundo, mas os sócios não pensam no seu próprio futuro, né? Você paga a sua previdência? Você tem ali uma verba da sua previdência que você... E eu não tô nem falando de INSS, porque eu acho que a gente deve investir numa previdência privada. Mas você tem isso? Coloca ali a empresa para todo mês já ir fazendo, mas o valor pequeno e tal, mas coloca, é mais um ovo diferente da galinha ali, sabe? Assim, aí você vai planejando, vai pensando no futuro e vai deixando as coisas rolarem com planejamento, porque isso vai fazer total diferença aí no negócio de vocês, tá bom?